Meus irmãos, nós estamos encerrando hoje essa série de assuntos que nós fizemos sobre o tema fascinante história de um carpinteiro. Quem acompanhou os estudos fez uma viagem, começando lá em Gênesis, nós estamos vendo aí alguns textos bíblicos que fazem referência, que nos apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós falamos em estudar sobre Jesus, muitas vezes nós só pensamos no Novo Testamento dos Evangelhos. Mas é muito importante para o estudioso da Bíblia, e eu sei que você gosta de estudar a Bíblia, entender que toda a Bíblia, ela converge para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dificilmente você vai encontrar um texto no Velho Testamento em que você não vai conseguir fazer uma ligação direta ou indireta com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. E a Bíblia termina no Apocalipse com a revelação de Jesus Cristo. Então a Bíblia toda nos ensina sobre a pessoa de Jesus, e isso foi o nosso propósito, né? Pegar os textos do Velho Testamento, entendê-los e aplicá-los, alguns textos difíceis, algumas profecias, e eu tenho certeza que quem acompanhou aproveitou muito. E hoje eu quero encerrar com o seguinte tema: Jesus, nosso Senhor e Salvador. Talvez olhando esse tema você pense: nossa, pastor, mas esse tema aí é um tema muito simples. Nós já conhecemos muito que a Bíblia diz a respeito de Jesus como nosso Salvador. Sabemos textos de cor. A gente está sempre falando nisso. No momento da celebração da ceia, pelo menos uma vez por mês, obrigatoriamente, a igreja se reúne e precisa trazer à sua memória aquilo que Cristo fez por cada um de nós. E reconhecemos, cantamos, celebramos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Mas eu quero levantar para você uma seguinte pergunta: será que nós também reconhecemos a Jesus como nosso único Senhor? Ele é Salvador, eu sei, mas será que já entendemos que Ele é igualmente o dono, o possuidor, o Senhor da nossa vida? Quando nós lemos textos como esse de Romanos, e nós lemos lá um dos versículos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 8, nós lemos aqui: é Deus quem justifica, é Deus quem, foi Jesus quem morreu, quem ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus e intercede por nós. Ele é o nosso Salvador, e por causa disso, porque Ele morreu por nós, nós não vamos perecer, mas vamos herdar, e já herdamos a vida eterna nos céus. Maravilha, que bênção! Essa verdade deve pulsar no nosso coração, deve vibrar no nosso coração. Todas as vezes que a gente ouve essa mensagem de Jesus como nosso Salvador, isso precisa nos impactar. É uma coisa da qual nós não podemos nos acostumar. Já recebemos, já reconhecemos como Salvador, mas essa verdade não pode ser uma verdade com a qual nós nos acostumamos. Ela tem que sempre que nos levar a refletir, sempre que nos levar a emoções. Emoções boas, é lógico, emoções que nos fazem muitas vezes até refletir para mudança de vida. Mas será que com a mesma intensidade nós já também entendemos e reconhecemos a Jesus como o dono, o possuidor, o Senhor da nossa vida? Não sei se os irmãos já observaram, mas a Bíblia faz questão de nos mostrar isso. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver a preocupação do Espírito Santo em mostrar para nós os títulos de Jesus. Muitas vezes a gente vai lendo a Bíblia e passa por cima dessa verdade tão importante.
se você estudar o Novo Testamento, você vai perceber que a Bíblia chama ao Senhor Jesus de Jesus Cristo, e quando ela o chama de Cristo Jesus, você vai aprender muitas verdades importantes sobre a pessoa singular que nos salvou. Mas, para o nosso estudo, o que nos interessa é as vezes em que a palavra de Deus se refere a Jesus como também nosso Senhor. Para isso, nós vamos principalmente destacar a segunda carta de Pedro, que trata a Jesus, antes de ser Salvador, como o nosso Senhor. Segunda carta de Pedro, o título Senhor ocorre 15 vezes. 15 ocorrências aparecem designando, se referindo tanto a Deus como a Jesus, como nosso Senhor e Salvador. 15 vezes aparece. Isso é muitas vezes, irmãos. Não aparece mencionando só assim, Jesus Salvador. Não, é Jesus Senhor e Salvador. Não é à toa. Dessas 15 vezes, 4 vezes é usado o termo Senhor e Salvador. E se você for ainda estudar essas ocorrências, você vai perceber que 3 vezes na carta de Pedro é usado o título completo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cada uma dessas ocorrências completas a pessoa e aos títulos de Jesus, ela aparece em um dos capítulos da carta. São 3 capítulos e cada uma dessas ocorrências aparece a referência a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Será que isso foi à toa? Será que é à toa que isso aparece na Bíblia? Jesus como nosso Senhor e Salvador. Em alguns lugares aparece como Salvador, em outros lugares aparece como Senhor e Salvador. Será que é porque o autor simplesmente por um capricho? Não, as coisas não aparecem na Bíblia assim, né? Por exemplo, você vai perceber que nessas ocorrências, todas as vezes que aparece essa referência a Jesus como Senhor e Salvador, nunca é Salvador e Senhor. É sempre o contrário, é Cristo Jesus. É sempre o contrário. Isso se assemelha ao que acontece também na carta de Tito, onde por 3 vezes, também uma em cada capítulo, Deus é chamado de Deus, nosso Salvador. Nunca Salvador, nosso Deus. Por quê? A ênfase é no senhorio de Deus, ou na soberania de Deus. Por isso, Deus, Senhor soberano, Salvador. Vocês observam que na maioria das vezes, ou na maioria das vezes não, que sempre aparece isso, sempre o título de Senhor aparece antes de Salvador. Isso não é à toa. Outro texto que podemos perceber essa importância da posição dos nomes é João 13, 13 a 14. No primeiro versículo, o Senhor diz que os discípulos o chamavam de mestre e Senhor. No entanto, no versículo seguinte, ele muda a posição do título e diz, Senhor e mestre. Embora os discípulos o chamassem primeiro de mestre, depois Jesus corrigindo, mostra que primeiro é Senhor e depois mestre. Será que foi por acaso isso? Não foi. Quando Jesus corrige os discípulos, ele ao invés de dizer mestre e Senhor, ele diz Senhor e... Por quê? Porque o Senhor vem antes do mestre. Porque o Senhor vem antes do Salvador. Ou porque o Senhor não pode ser separado do Salvador. Então é muito importante que a gente, ao estudar a pessoa de Jesus na Bíblia, esteja prestando atenção em como o Espírito Santo faz referência aos títulos de Jesus. Travou. Vocês mexeram aí? Isso.
A posição dos títulos é importante, não podemos negligenciar esse detalhe. O Senhor Jesus é nosso Salvador, é verdade, mas não podemos esquecer que Ele é, da mesma forma, nosso Senhor. Mais do que isso, se o Espírito Santo quis usar os títulos nessa ordem, é porque Ele quer nos ensinar alguma verdade. Eu creio que a verdade que devemos aprender é que antes de ser nosso Salvador, o Senhor Jesus é nosso Senhor. Amém? O que está acontecendo aí, gente? São as tecnologias, gente. Elas existem para ajudar, mas tem uma que elas atrapalham, viu? Vocês vão passando aí para mim, então? Não, acho que agora voltou, né? Então vocês vão orando aí atrás para funcionar, amém? Tecnologia é assim, né? Nunca dependa delas, tenha sempre o plano B. Muito frequentemente nos referimos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas será que na nossa mente nós não estamos enfatizando somente a verdade de que Ele é nosso Salvador? Uma pergunta. Será que entendemos a solene verdade de que Ele é o nosso Senhor? Eu quero deixar agora uma pergunta para vocês. Você já parou para pensar sobre isso? Será que nós, como igreja, como crentes, já entendemos de fato que Ele é também Senhor da nossa vida? Que o carpinteiro, o nosso Senhor Jesus, Ele é, antes de tudo, dono da nossa vida? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que nos nossos dias nós estamos vivendo uma crise, dentre as crises, uma crise de autoridade. Eu acho que os mais idosos, os mais experientes, devem sentir bastante isso na pele, né? Principalmente na forma de educação dos filhos. Como as pessoas hoje estão resistentes a autoridades. Seja o pai, seja uma autoridade constituída pelo governo. Como existe rejeição à autoridade. Eu acho que, como muitos aqui, eu sou na época ainda da benção, né? Vocês lembram? Quando é a época que a gente pedia benção? E a gente beijava o pai e pedia benção? Né? E parece que a palavra do pai e da mãe tinha uma autoridade muito grande sobre a gente. E às vezes eu fico preocupado que parece que os pais estão se tornando reféns dos filhos, né? As crianças muito novas hoje, elas conseguem controlar e dominar o papai e a mamãe, né? Então, parece que nós estamos vivendo uma crise de autoridade. Na igreja também não é diferente isso, não. A gente percebe uma crise de autoridade. A gente, como pastor, como líder da igreja, percebe uma dificuldade das pessoas em reconhecer a autoridade espiritual. Será que isso também não se reflete no que diz ao nosso relacionamento com Deus? Porque é muito agradável para nós pensar em Jesus como Salvador. Venhamos e convenhamos. Quando pensamos em Jesus como Salvador, qual é a ênfase? Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos tirou das trevas, Ele transformou a nossa vida, Ele deu a vida por nós. Ele é um Deus de amor infinito por morrer por causa dos pecadores que somos nós. Então você pensa e se coloca numa posição assim de muitíssimo privilégio. E nós nos julgamos imerecedores, mas essa é uma verdade que nos emociona, que não nos incomoda. Mas será que nós aceitamos da mesma forma e já entendemos que esse Jesus é também Senhor, Ele é dono da nossa vida? Que diferença isso faz na nossa vida? Será que faz alguma diferença? Quando a gente fala que Ele é Senhor da nossa vida, o que nós estamos querendo dizer? Em primeiro lugar, que Ele tem o direito sobre o nosso ser. Eu queria que vocês lessem comigo esse texto. Ou não sabeis que o vosso corpo
é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que já não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vocês observaram o que diz lá no início do texto? E que não sois de vós mesmos. E por quê? Porque nós fomos comprados por alto preço, ou por bom preço. E agora devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, porque ambos pertencem a Deus. Não somos de nós mesmos. Deus tem direito sobre o nosso ser. Não somos de nós mesmos. Nós deveríamos, antes de tomar decisões sobre a nossa vida, qualquer coisa nós precisávamos nos submeter, procurar saber e nos submeter. Qual é a vontade do meu Senhor? Nos dias de Jesus, parece que essa noção era muito clara, porque existia ainda os escravos, os senhores. E essa relação era uma relação de inteira submissão. Quando um senhor ditava uma ordem para o seu escravo, ou para o seu serviçal, ela era inquestionável. Era inadmissível que um escravo ou um serviçal naqueles dias questionasse uma ordem. E muito menos não obedecesse à ordem. Parece que nos nossos dias, né? Quem sabe? Isso influenciou também nessa noção que nós temos sobre nós sermos servos de Deus. Irmão, vocês já observaram como a gente fala com tanta facilidade isso? Eu sou servo de Deus. Servo. Será mesmo que Deus tem exercido o seu senhorio na minha vida e na sua vida? Será que isso já entrou no meu coração com profundidade? Servo. Eu não sou dono de mim mesmo. Eu não tenho direito de tomar decisões sobre a minha vida. Já parou para pensar nisso? Porque com o nosso desenvolvimento, seja ele intelectual, tecnológico, nós nos tornamos assim muito seguros das nossas decisões. Você, antes de tomar uma decisão, você tem muitos recursos. Muitos recursos. E às vezes a gente, por causa desses infinitos recursos, nós vamos nos enchendo assim de uma certa autossuficiência, né? E achamos assim, tem certas decisões que eu não preciso perguntar a Deus, não. Tem certas coisas que eu já sei. Ou será que eu não posso tomar nenhuma decisão por mim mesmo? Sem ter aquela preocupação em será que eu estou fazendo de fato a vontade de Deus? Já pararam para pensar sobre isso, gente? Direitos sobre as nossas decisões. E nós temos 2 exemplos clássicos na Bíblia. Tem vários, mas eu queria lembrar vocês 2. O primeiro exemplo se refere ao apóstolo Pedro, em Atos capítulo 10. Eu acho que os irmãos conhecem esse texto de cor. Logo no início da igreja, quando desce à presença de Pedro um lençol atado pelas 4 pontas, e naquele lençol tinha o quê? Vocês estão lembrados? Estava cheio de quê? De animais, né? Vários tipos de animais considerados impuros pelos judeus. E aí naquele momento, qual que foi a ordem de Deus para Pedro? Coma. E no primeiro momento, qual foi a reação do Pedro judeu? De jeito nenhum. Porque havia um impedimento por causa da sua cultura, aquela prática. Mas ao mesmo tempo ele estava diante de uma ordem do Senhor. Qual é a ordem que deve prevalecer? A ordem da cultura ou a ordem do Senhor Deus?
fácil para que ele fosse pregar aos gentios. Embora o Senhor já o havia comissionado para essa finalidade, ele, como judeu, poderia ter receios e tinha receios de ir até aos gentios. E foi necessário o Senhor tratar com ele para que ele não resistisse à sua ordem. Vamos ler juntos lá embaixo? Deus, que é Senhor, teve o direito de decidir por ele, independente de sua decisão como judeu. Será que foi fácil para Pedro? Aquela cultura estava enraizada na sua vida. Havia já havia um costume, uma cultura, já havia um conceito completamente definido na cabeça de Pedro. Aquilo era impossível. E aí vem Deus e fala assim: come, porque a minha ordem é para você pregar aos gentios. Que coisa, né, gente? Outro texto clássico que nós encontramos é em Atos 16, versos 6 a 10. Paulo e seus companheiros, provavelmente Silas e Timóteo, companheiros de Paulo, estavam decididos a anunciar a palavra na Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Logo a seguir decidiram pregar em Bitínia. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz claramente: o Espírito lhes impediu. Chegando em Troade, o Senhor lhe mostrou a sua vontade. E eles agora, tendo possivelmente Lucas junto, partiram para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O Senhor teve direito sobre a vontade de Paulo. Será que foi também fácil isso? Então o Senhor tem direito sobre o nosso ser, Ele tem direito sobre as nossas decisões também. Estamos submetendo as nossas decisões a Deus como Senhor? Já entendemos que não pertencemos a nós mesmos? Eu quero que você leia comigo essa frase. Temos o dever de subjugar as nossas decisões àquele que tem direito, pleno direito sobre elas. E quem sabe nós não estejamos vivenciando alguma coisa na nossa vida que está trazendo sofrimento e tristeza exatamente porque desprezamos, não procuramos conhecer a vontade do Senhor. Eu estava aconselhando um jovem sobre o namoro, uma jovem, aliás, sobre o namoro, e ela estava me falando das dificuldades do seu namoro e questionando por que Deus estava permitindo que aquilo acontecesse. E eu fiz uma pergunta para ela. Assim, quando você começou o seu namoro, você perguntou a Deus se era da vontade dele? Eu já sabia a resposta. Depois de ouvi-la, eu já sabia a resposta, mas eu queria levá-la a pensar sobre isso. Porque às vezes nós não submetemos as nossas decisões a Deus e mais adiante nós queremos que Deus se responsabilize pelos nossos fracassos. E aí nos revoltamos. Já pararam para pensar sobre isso? Que muitas vezes os nossos problemas atuais estão relacionados a isso, porque não buscamos saber a clara vontade de Deus e às vezes nem nos submetemos. Isso é fácil? Não, não é fácil.
Não é fácil. Não foi fácil para Jesus, nos seus últimos momentos, dizer: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas seja feita a sua. Porque Jesus subjugou a sua vontade como homem a Deus, é que nós somos salvos. É que nós podemos chamar de Salvador. Jesus Cristo precisava, por causa dos seus erros e pecados, ir à cruz. Não, ele foi em nosso lugar. E no momento em que o nosso pecado pesou sobre ele, ele teve que fazer uma escolha. Ele teve que subjugar a sua vontade à vontade do Pai. Foi fácil? E aí eu quero fazer um parênteses aqui para dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que quando conversa sobre isso, eles falam assim: pastor, eu orei, mas eu coloquei essa situação diante de Deus, mas eu não senti muito bem com esse caminho. Eu me senti melhor com esse caminho. Eu me senti melhor em tomar essa decisão. Será que o sentir melhor é um sinal seguro de que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Pergunto para vocês. Será que o sentir-se bem é sinal seguro de que eu estou fazendo a vontade de Deus? Não, eu vou fazer isso porque isso aqui vai me fazer sentir melhor. Eu tô mais tranquilo com isso. Já parou para pensar sobre isso? Que às vezes a nossa tranquilidade, ela é uma falsa segurança? Já parou para pensar que esse sentir-se bem pode ser muitas vezes o fato de que nós estamos agradando o nosso eu? Porque subjugar o nosso eu não é algo muito agradável. Ou é? Vamos pegar outro exemplo. É sempre fácil e agradável obedecer os pais, principalmente lá na nossa infância. Foi sempre fácil e agradável. Mas depois que você cresceu, você percebeu o quanto foi bom que você obedecesse, mesmo sem gostar? Você já parou para pensar, se não fosse, se você não tivesse feito a vontade do seu pai, mesmo não gostando, o que seria da sua vida? Já parar para pensar? Mas são coisas que nós aprendemos depois que nós crescemos. Será que na nossa fé não é assim? Pastor, eu não vou fazer isso não, porque eu não estou me sentindo bem. Cuidado. Cuidado. Qual é o parâmetro mais seguro de que eu estou fazendo a vontade de Deus? Tem um parâmetro. Qual é? Um parâmetro que não tem erro. Qual é? Eu quero a resposta de vocês. Qual é o parâmetro seguro? A palavra de Deus. Daí a importância de nós levarmos muito a sério o estudo da palavra de Deus. Você já deve ter a experiência de ter sido confrontado nas suas decisões e escolhas pela palavra de Deus. Não já? Deus, eu queria que o Senhor me desse uma orientação clara aí. Você começa a estudar a Bíblia e você cai em alguns textos, aquele texto coloca a sua decisão realmente em prova. E você vê assim, mas não é isso que eu queria, mas a palavra de Deus está mandando eu fazer exatamente isso. Eu vou pegar mais um exemplo para vocês. Às vezes a gente tem problema de relacionamento com irmãos, ou às vezes em casa mesmo, familiares, marido, mulher, pai, filho, irmão com irmão. Às vezes no nosso relacionamento mesmo da igreja. E aí você sente que o seu direito não foi respeitado.
ou você se sente ofendido. E aí você procura a vontade de Deus a respeito daquela situação, e a palavra de Deus diz assim: perdoa. E eu pergunto a vocês, é fácil? É fácil? Mas é tão gostoso a gente falar assim: eu sou servo de Deus. O que Deus está mandando o seu servo fazer? Vai lá e pede perdão, vai lá e perdoa, vai lá e acerta, se assente e acerta com o seu irmão. É fácil obedecer? Mas eu pergunto aos irmãos, embora seja difícil, depois que você faz isso, quais são os resultados? Quais são os resultados? São os melhores, não são? Então consiste também esse assunto em maturidade, né, meus irmãos? Subjugar a Deus as nossas decisões. E em terceiro e último lugar, subjugar a Deus as nossas emoções. Deus tem direito sobre as nossas emoções. Eu peguei 2 exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo clássico. Jeremias viveu circunstâncias bem adversas. Nós conhecemos ele como profeta chorão. Por isso nós temos as lamentações de Jeremias. Ele escreveu um livro. Por que ele escreveu um livro de lamentações? É porque a vida dele não era fácil. Leia o livro de Jeremias que você vai ver as circunstâncias adversas. E ele derramou por anos muitas lágrimas no seu ministério. A Bíblia registra que ele se assentou e chorou muitas vezes sozinho. Jeremias é um líder muitas vezes solitário. Mas apesar de tudo, Deus tinha completo direito sobre as suas emoções. Conforme os versículos no capítulo 16, Deus não permitiu que ele se casasse e tivesse filhos. Ele era chorão, sozinho. Qual que era o melhor caminho para ele? Há uma mulher, uma esposa, uma companheira, porque ele pudesse chorar e sentar e contar das suas frustrações do ministério. E aí o que Deus disse para ele? Não. Deus não permitiu que ele se casasse e tivesse filhos. Será que foi fácil para Jeremias? Olhar para o seu povo, olhar para lá os seus conterrâneos, né? E ver que, primeiro, o povo era rebelde à sua palavra, a palavra de Deus. Segundo, ele vivia, muitas vezes ele tinha que curtir essa tristeza sozinho. Mas as pessoas a quem ele pregava, a quem ele ensinava, estavam lá com suas famílias, todas bonitinhas, em ordem. Como é que foi as emoções desse homem, será, hein? Deus tem poder sobre as nossas emoções. Deus sabia o que seria melhor para Jeremias e para a sua obra. Amém? Existe outro exemplo clássico também. Ezequiel. Jeremias foi privado de se casar, mas Ezequiel foi privado de ter a sua esposa por mais tempo com ele. Certamente a esposa de Ezequiel era muito importante para ele, servir de conforto emocional. É óbvio você deduzir isso. Mas Deus levou a sua esposa, lhe pediu a sua esposa. Não há dúvidas de que isso causou amém, gente? Ele pode pedir o que quiser. Deus é soberano e pode pedir o que quiser. Deus não fez isso como forma de castigo para Ezequiel.
Ele fez porque tem o direito e é o... Meus irmãos, será que todas as vezes que Deus faz uma coisa como essa, Ele dá explicações para nós? O que você acha? Além disso, mesmo que nós não saibamos julgar a situação corretamente, não devemos pensar que houve injustiça da parte de Deus. Deus, mas o Senhor deu uma missão tão pesada para Jeremias, por que o Senhor não deu uma esposa para ajudá-lo? Deus, o Senhor deu uma missão tão pesada para Ezequiel, por que o Senhor tirou a esposa dele? Ela estava ajudando tanto ele. Hã? Pois é, minha irmã, porque Ele é Senhor, e Ele sabe o que é melhor para nós, porque naquele momento não era melhor para ele, para a obra, que ele tivesse a esposa, e ele ficou sozinho. Deixa eu colocar mais uma minhoquinha na cabeça de vocês, uma minhoca boa. Esse exemplo parece que choca um pouco a gente, mas vou te dar um que choca mais. Por que Deus mandou Oséias casar com uma prostituta? E Oséias fez ou não fez? Aonde Oséias foi buscar a esposa dele? No mercado onde ficavam as prostitutas, ele foi buscar a esposa dele. E você sabe por que Deus fez isso? Pode falar, Raul. Pode falar, professor Raul. Primeiro, para mostrar para o profeta como o povo de Deus estava reagindo em relação a Deus. O povo estava se prostituindo com outros deuses. E segundo, para mostrar o amor de Deus. Segundo e principal. Porque mesmo o povo se prostituindo com outros deuses, Deus continua amando o povo. E eu pergunto aos irmãos, Deus foi injusto? Por que não? Pois é, mas por que não? É isso aí. Isso é maturidade cristã, porque Ele é Senhor. Se Ele raciocinasse como nós raciocinamos e julgamos as coisas, Ele deixaria de ser Deus e nós deixaríamos de ser servos. E eu volto ao exemplo do papai e do filho. Será que o filho entende todas as ordens do pai? Menino, chega de comer doce. Ele entende? Para de tomar refrigerante que você vai passar mal. Ele entende? Não. Mas você faz ele obedecer, ele te obedece se ele for um filho obediente. Adianta você sentar com ele e explicar os malefícios do refrigerante ou do doce, dependendo da idade? Não. Mas ele te obedece porque você é o quê? Pai. Não é? Por que essa verdade não se aplica a Deus? Amém, gente? É difícil falar amém, né? Nessa mensagem, né? Amém ou não, gente? O exemplo de Jeremias nos mostra que Deus tem o direito de controlar as emoções de quem ainda não se casou. O exemplo de Ezequiel nos ensina que Deus tem o direito de controlar as emoções mesmo de quem já está casado, porque Deus é Senhor. E será que para por aí? Não, tem mais um exemplo. O exemplo de Abraão. Eu não sou capaz, e eu acho que você também não de descrever as emoções que envolviam a vida de Abraão quando Deus lhe pediu filho. Já parou para pensar nisso? Será que você entende esse sentimento?
Eu não queria estar no lugar de Abraão nem por um instante sequer. E mais ainda, não dá para descrever as emoções que Abraão viveu durante 3 dias, andando junto com seu filho que ele amava tanto, mas que ele mesmo sacrificaria. E embora o sacrifício tenha acontecido somente pela fé, Abraão, até o momento, quando houve o brado para parar, estava disposto a ir até o fim. Deus tem o direito sobre as nossas emoções. Quando nós estamos solteiros, quando nós estamos casados e para nós como pais, num relacionamento como nossos filhos e vice-versa. Deus tem o direito sobre as nossas emoções. Amém? 2 verdades são muito importantes para nós entendermos esse processo. A primeira, eu quero que você leia comigo para ficar bem gravado. Quando a gente lê, a gente grava mais. Deus Vocês estão com preguiça de ler? Vamos lá? Deus jamais irá permitir uma circunstância para nós que não sejamos capazes de suportar. Ele sempre nos pede o que podemos atender, não o que está acima de nossas forças para obedecer. Amém? Fica mais fácil quando você dirige a sua vida por essa verdade maior. Segunda verdade, vamos ler. Deus jamais irá promover as circunstâncias para o nosso mal, mesmo quando as circunstâncias são para nos disciplinar por algum erro nosso. Essa disciplina está visando o nosso bem, o nosso proveito e o nosso amadurecimento. Amém? Deus não permitiu que Jeremias se casasse, porque isso era melhor para os planos de Deus. Deus tirou a esposa de Ezequiel, porque isso era melhor para os planos de Deus. Deus pediu o filho de Abraão, porque isso era melhor para os planos de Deus. Os planos de Deus e não os... Será que os planos de Jeremias seriam esses? Será que os planos de Ezequiel seriam esses? Será que os planos de Abraão seriam esses? Não. Mas porque eles eram servos de Deus, eles obedeceram à vontade de Deus. E talvez seja por isso que nós hoje tenhamos um livro como o de Jeremias, um livro como o de Ezequiel. Temos o pai da fé como Abraão. Vamos concluir. Jesus, Senhor, e como essa verdade deveria causar efeito na nossa vida. Ele nos livrou do inferno pela sua misericórdia e a sua graça não tem sido vã para conosco. Mas não temos direito algum de fazer o que bem entendermos da nossa vida. O que fazemos ou deixamos de fazer, compete a Deus decidir. Se o fato de sabermos que Cristo é nosso Salvador nos enche o coração de alegria e louvor, devemos semelhantemente louvar a Deus, porque temos um Senhor. Se fôssemos deixados como donos de nós mesmos, certamente sofreríamos muitas ruínas. Mas aquele que nos salvou tão graciosamente é o mesmo que nos preserva para si soberanamente.
Que estas verdades elevem nossos corações e nos ajudem a apreciar mais a sua pessoa, não só como Salvador, mas como Senhor e Salvador. Amém?